A melhor vaga de emprego como advogado que você achar é provavelmente a que você tem que não aceitar. Eu me chamo Rafael Paiva, eu sou advogado criminalista e por aqui no nosso canal falo muito para jovens advogados. Eu sinto que eu tenho uma certa missão até de falar com a jovem advocacia. Se inscreva no nosso canal. Vamos desenvolver aqui um raciocínio que eu estava comentando nesses dias com algumas das colaboradoras do meu escritório. Todos os meses eu busco fazer uma espécie de feedbacks com os jovens advogados que trabalham aqui no escritório. E eu fiz uma reflexão com duas delas e eu achei que poderia ser de interesse, de valia para você que me assiste aqui. Se você não se inscreveu nesse canal, se inscreva. É importante para mim a sua inscrição, o seu like nesse vídeo. E o que eu quero dizer para você não é com base em algo que eu li em algum livro ou algo que eu vi num vídeo, é algo que eu experiencio, algo que realmente eu vivo na minha advocacia, principalmente hoje como gestor de um escritório muito bem sucedido de advocacia. Isso eu tomo com base nas experiências de colegas advogados e principalmente na experiência de outros advogados que já vieram trabalhar aqui comigo. O que eu percebo é o seguinte: quando você está em busca de uma vaga como advogado, você vai se deparar com duas vagas. Uma vaga mais cômoda, que incrivelmente tem um salário melhor, e uma vaga menos cômoda, ou seja, muito mais desafiadora e que normalmente tem uma remuneração pior. E pode parecer até um pouco contraintuitivo. Paiva, no primeiro exemplo, você só me falou coisas boas. Eu estou em busca de uma boa vaga que não me cobre tanto e que me pague mais. Normalmente, a maior parte dos jovens advogados não está em busca de uma vaga que te tira da zona de conforto, que vai doer, que vai te deixar alguns cabelos brancos, mas que não, e que ainda vai te pagar um pouco menos. Isso parece um pouco contraintuitivo e é justamente por isso que é uma das maiores pegadinhas para a sua carreira. Eu quero muito que esse vídeo chegue no maior número possível de jovens advogados, porque o que você decidir agora, nesse momento, vai ser preponderante para os próximos passos que você vai dar na sua carreira. E por que eu digo isso? Se você é um jovem advogado que escolheu uma, entre aspas, boa vaga na advocacia, você vai perceber que você vai começar muito provavelmente como um advogado júnior e pode crescer ou não dentro dessa estrutura. Normalmente não cresce, porque são estruturas mais engessadas, então se paga um pouco mais na entrada, mas não há crescimento. E você vai ficar nesse escritório, porque ele paga relativamente bem, ou um pouco mais do que outros escritórios, 2, 3, 4, 5, 10 anos. E vai chegar um momento, e acredite, se você gosta de ser advogado, acredite nisso. Vai chegar um momento em que isso não vai ser o suficiente para você. Em que você vai se sentir estagnado, porque faz parte da natureza humana, a gente quer crescimento. Então, hoje, para você ganhar uma remuneração um pouco melhor, vamos falar um pouco melhor, 4, 5, 6, pode parecer vantajoso. Mas vai chegar um momento da sua vida, principalmente quando você estiver mais velho, onde você vai ter assumido outros compromissos financeiros, vai querer financiar uma casa, comprar um carro, vai querer viajar, eventualmente vai ter filhos. E vai chegar esse momento na sua vida em que você vai precisar dar um próximo passo. Você vai precisar ganhar mais. E adivinha, essa vaga, que eu chamo até de uma vaga armadilha, ela te prendeu por 2, 3, 5, 10 anos
E quando você decidir sair dela, você vai sair como um advogado inexperiente. Porque você passou 2, 3, 4, 10 anos da sua vida profissional fazendo exatamente a mesma coisa. E o pior, uma atividade totalmente mecanizada. Uma advocacia mecanizada, às vezes até de massa. E você simplesmente não aprendeu a ser advogado. Então, quando você for procurar uma nova colocação no mercado, você será um profissional que não é mais júnior, que não tem mais um custo de vida de júnior, mas que para o mercado de advocacia você vai ser um baita de um júnior, porque você não desenvolveu as habilidades necessárias para ser um bom advogado. E acredite, o fato de você ter um título na parede, eu sou mestre em direito em várias especializações, não é isso que muda o seu jogo. Não na advocacia. O fato de você ter passado 4, 5, 10 anos no escritório de advocacia mecanizado, onde você não aprendeu a ser advogado, também não é o suficiente. Você passou todo esse tempo, a bem da verdade, perdendo o seu tempo. E eu falo isso com bastante dor no coração, porque eu sei que provavelmente não é aquilo que você gostaria de ouvir, mas é aquilo que você precisa ouvir. Agora vamos, ponto e vírgula aqui, parágrafo, vamos para o outro lado. Aquela vaga que não é aparentemente tão interessante, mas que ela vai te permitir um crescimento da carreira. Então, um plano de carreira entra até como bônus. Mas não é nem esse o ponto principal. Uma vaga que vai te permitir exercer a advocacia na sua plenitude, onde sim você vai ser muito mais desafiado, onde sim você vai ficar muito mais nervoso, onde sim você vai perder noites de sono. Mas você tem que entender, você que é jovem advogado, que é neste momento que isso tem que acontecer. Porque se não for agora, vai ter que ser lá na frente. Lá na frente, você vai ser um advogado pleno, sênior, mas com capacidade jurídica de um júnior. Então, por isso que essa escolha, ela vai definir muito quem é você na fila do pão. Quem será você na advocacia nos próximos 10 anos? E acredite, apesar de nós vivermos agora o ápice de uma geração Z, que é muito imediatista, que quer tudo muito para a hora, você constrói a sua carreira na advocacia. E essa carreira na advocacia, ela começa a ser construída com 5, 6, 7, 10 anos de exercício profissional, de mão na massa, de luta, de choro, de ranger de dentes. Então, se você que é jovem advogado, você tem que buscar uma vaga como advogado onde você pode exercer com plenitude de advocacia. Aí você vai fazer tudo, vai fazer atendimento, vai fazer as iniciais, contestação, réplica, agravo, recurso, sustentação oral, audiência. É isso que vai te formar como um bom advogado. Você tem que entender que a sua formação como advogado, ela não termina quando você pega o seu diploma na faculdade. Ela não termina quando você passa no exame da OAB. A sua formação como advogado, ela vai terminar no mínimo, 5 anos de exercício profissional. Então seriam 5 anos de faculdade e 5 anos de um estágio muito bem desenvolvido, ponto e vírgula, a não ser que você tenha feito um baita de um estágio. E aí vai ser um objeto de um outro vídeo que eu quero fazer. Se você faz um bom estágio, você já está um passo à frente. E eu falo isso como alguém que contrata as pessoas.
E eu vejo a quantidade de advogados, entre aspas, com experiência, que não sabem nada, porque não vivenciaram a advocacia real, porque não sabem o que é realmente pôr a mão na massa. E desculpa, se você não põe a mão na massa, você não é considerado um advogado experiente. A experiência na advocacia não se faz em sala de aula. Ela não se faz lendo livro. Ela se faz no campo de batalha. E se você opta no começo da sua carreira por uma vaga que não vai te desafiar, meu amigo, você está jogando seu tempo fora. Você está deixando de lutar quando você ainda pode lutar. Depois, você pode lutar também, mas vai ficar tudo mais difícil, porque você já tem outros compromissos, você já tem outras responsabilidades, e aí fica difícil de você ter esse downgrade na sua carreira. Apesar de que, eu vou te falar, muitas vezes, ah, advogados vêm me procurar emprego aqui no escritório e me pedem uma vaga para receber menos do que recebem em outros escritórios. Porque eles sabem que aqui, no meu escritório, no Paiva e André, eles realmente vão ter a oportunidade de exercer uma advocacia plena e realmente aprender o que é advocacia. Isso vai fazer toda a diferença lá na frente. Presta atenção, você que está se formando agora, você que acabou de pegar a sua carteira da OAB, agora é a hora de você ralar esse joelho aí na calçada. Agora é a hora de você ir para a batalha. Se você deixar isso para depois, e muita gente acaba deixando por necessidade, porque já tem responsabilidades de gente grande, você vai sofrer. Você vai sofrer, você vai ficar estagnado. Então, é importante que você tome uma boa decisão hoje. E essa boa decisão passa por você ter uma advocacia real, mesmo que você ganhe menos que você trabalhe mais, mesmo que você tenha menos garantias, mesmo que você vai trabalhar muito mais. É importante que você entenda que na nossa vida, a vida do advogado, nós estamos sempre lutando para crescer. E se você não tem esse anseio pelo crescimento, muito provavelmente nem advogado você é. Você é um concurseiro frustrado. Você é um concurseiro que não deu certo. E aí você acaba exercendo a advocacia como uma profissão secundária. Isso é a pior das hipóteses. Se você é advogado, se você é um advogado que realmente nasceu para isso, você tem vontade de crescer. E você sabe que para crescer, você tem que sofrer. Que para crescer, você tem que comer o pão que o diabo amassou. Não tem outro caminho, a não ser que você seja herdeiro. Mas se você for herdeiro, você é herdeiro, tudo bem, tá tudo certo. Você vai herdar um escritório, provavelmente vai fazer muita cagada, não vai saber gerir, mas tudo bem, você é herdeiro. Tá legal? Deixa aqui embaixo o seu comentário, me explica aí qual foi o seu sentimento assistindo esse vídeo. Não é o vídeo mais gostoso, não é a mensagem mais deliciosa, mas é uma mensagem que você precisa ouvir. É uma mensagem que vai definir quem será você, advogado, nos próximos 10 anos. Tá legal? Não se esqueça, eu estou contando com a sua inscrição no nosso canal. Me siga lá no Instagram, no @paivaprof. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e um abraço. Até a próxima. Tchau.